não ia dar certo, na verdade. Então, ó, vamos acompanhar aí. Previsão deste conteúdo online. Socorro! Fui atropelada e não consigo sentir minhas pernas. Tu manja daquela parada de primeiros socorros? Não, mas tente mantê-lo calmo enquanto eu chamo os bombeiros. Não se preocupe, cara. Já que você não tem mais pernas, não vai mais precisar comprar calças, calçados e cuecas. Oh, não! Ah, não tá funcionando. Por que eu trouxe essa charge, né? Hoje em dia, as pessoas estão mais preocupadas, né, em visualizar a desgraça dos outros e filmar do que ajudar, né? Então, essa é a nossa realidade hoje. Infelizmente, a gente vive nessa situação. Você passa numa situação de primeiro socorro no meio da rua, num acidente, estão vários curiosos assistindo, filmando. Muitas vezes os familiares, eles conseguem enxergar essa situação de acordo com um noticiário do WhatsApp ou do Facebook. Então, não tem como, né, não ficar preocupado e assustado com essa situação de hoje em dia, né, que estão preocupados mais em filmar do que socorrer, né? Essa é a realidade, tá bom? Então, essa é a nossa previsão de aula de hoje. Eu trouxe em forma de charge, de uma forma diferente. Aí, pergunta: vocês sabem diferenciar, vou até olhar para vocês. Vocês sabem diferenciar urgência de emergência? Existe diferença ou não? O que é que vocês acham? O que é urgência, o que é emergência? Urgência, eu acho que seja uma situação que, dependendo da circunstância, dá para esperar um pouquinho. Já emergência não, é caso de vida ou morte. Exatamente. É tanto que a gente nota essa triagem quando a gente busca um hospital, um atendimento médico e tem a classificação das pulseirinhas, né? Isso, muito bem, Dani. É isso mesmo. Então, ó, a partir de agora, já sabe, urgência é algo que eu posso aguardar. Por exemplo, eu vou para o pronto-socorro e estou me sentindo mal, com alguns sintomas que dá para esperar. E aí, eu não tenho o que fazer, né? Eu tenho que esperar, aguardar a prioridade. Então, a gente precisa observar isso, tá? Só um momentinho, gente. Só um momentinho. Pega aqui dentro. Pegue minha bolsa, colega. Vamos lá. E aí, o que é que eu posso fazer, né? São os cuidados imediatos, ou seja, quando eu tenho aquela cena que vocês viram no vídeo, são cuidados emergenciais que devem ser prestados rapidamente. Não dá para esperar, a gente tem que chegar no hospital e já socorrer, né? Já como a gente estava falando, uma situação de primeiro socorro de urgência, podemos esperar. A gente está nos sintomas que eu digo, eu vou saber o que está acontecendo comigo, mas eu não estou morrendo, não é uma situação que eu estou em perigo, tá certo? Então, ficou claro o que é uma situação de emergência? Ficou claro, gente? O que é uma situação de emergência? Sinalize aí. Emergência, um exemplo de uma situação de emergência que vocês poderiam classificar para mim. No caso, quando se tem um acidente, que tem um caso de uma fratura exposta, né? Dependendo do local, o cuidado para ter o atendimento devido no menor tempo possível. Isso. Outra situação sem ser acidente, só para a gente entender direitinho aqui o que seria uma emergência também.
que é que vocês acham? Acho que é a questão também de uma hipertensão muito alta, né? A pressão muito alta, já correndo o risco de ter um AVC, né? Isso. Então, um AVC e um mal súbito, né? Que a gente chama um mal súbito. Um AVC, uma outra situação, um infarto agudo do miocárdio, tá certo? Pode ser também uma situação de emergência, tá bom? Então, trouxe aí duas situações que não é um acidente, mas que a gente tem que tratar com emergência, tá? Então, vamos lá. Vamos passar adiante. Se vocês se deparassem com uma situação de primeiros socorros na rua, o que é que vocês fariam? Qual é a primeira atitude que vocês tomariam? Eu ligaria para o SAMU. Certo. O que mais? Retirava os curiosos de cima da pessoa que está precisando do atendimento. Sim. Mais alguma coisa? Verificação da pulsação. Sim. Da pessoa. Perguntaria à pessoa o que é que ela está sentindo, se ela consegue responder as perguntas consciente. Em primeiro lugar, a pessoa tem que verificar o local, ver se pode chegar perto e se aproximar da pessoa, chamar a SAMU, verificar sinais vitais, respiração principalmente, algum sangramento grave. Muito bem, olha aqui o que eu coloquei. Primeira coisa, gente, imediatamente ligar para assistência. Por quê? Porque se eu estou num local, mesmo que eu possa fazer algo por ela, eu não vou ter um suporte adequado sozinha para salvar uma vida. Eu não consigo sozinha salvar uma vida. Mesmo que eu saiba as manobras, mesmo que eu saiba todo o procedimento, eu não consigo prestar essa assistência. Então, eu sempre coloco aqui SAMU ou bombeiros. Por que eu coloquei bombeiros? Porque vai ter situações que pode ser que a vítima esteja presa às ferragens e aí precisa de quê? Precisa dos bombeiros para poder conseguir retirar. O SAMU não consegue, tá? O SAMU, ele presta o socorro, mas ele não consegue lidar com essa questão de ferragens, de fogo. Ele não tem suporte para isso. Como vocês falaram aí, tentar conversar com a vítima, né? Saber se ela está consciente, se está orientada, não mexer, tirar os curiosos de perto, enfim. E depois que a gente vai fazer a anamnese. A anamnese é saber o que é que está acontecendo com ele. Se tem pulso, se não tem, é todo o contexto que a gente vai aprender hoje ainda, tá bom? Esse slide eu reservei justamente para a gente linkar com aquela cena do nosso seriado, tá certo? Que são os mandamentos do socorrista. E aí eu gostaria de perguntar a vocês, né? Isso aqui é o perfil do socorrista, é como ele deve se portar. Primeira pergunta, vocês conseguiram visualizar direitinho o cenário? Prestar atenção que era uma ambulância que estava socorrendo um recém-nascido e eles foram vítimas de um acidente que colidiu com um carro que vinha uma família, né, inteira, pais, avós e netos, filhos, enfim. E a situação era que os socorristas eram vítimas também, né? E aí, numa situação dessa, eu fico me perguntando, olha como eles têm realmente o perfil de socorrista, o perfil profissional. Porque ainda assim eles conseguiram manter a tranquilidade. Ou vocês acham que eles não tiveram tranquilidade para socorrer? O que é que vocês me falam? Eu acho que eles tiveram tranquilidade e, ao mesmo tempo, maturidade para lidar com a situação, né? Maturidade essa que é adquirida com a experiência. Isso. Porque ali, ao mesmo tempo que eles estavam tentando prestar socorro, eles eram vítimas e, ao mesmo tempo, estavam tentando proteger a área ali, isso, né? De vir um carro e piorar mais ainda a situação, causando outro acidente. Certo. Aí eu pergunto, tem outra situação aqui.
ordem de segurança. Isso é a ordem de segurança dos socorristas, tá certo? Primeiro eu, segunda equipe, terceiro vítima. Por que eu trago isso? Isso cai até em concurso, gente. Essa questão, primeiro eu, segunda equipe, terceiro vítima, muita gente acredita que o socorrista não tem que ser prioridade. A prioridade é a vítima. Isso não existe, tá certo? Como é que eu vou pôr em risco a minha vida para socorrer uma pessoa? Não tem sentido. Isso não é o sentido da vida. Eu morrer para poder salvar uma pessoa. Não existe. Não teria sentido. Aí já fui questionada por uma aluna dizendo assim, professora, mas você na hora de fazer o juramento lá na sua faculdade, quando você foi se formar, você não disse que era em prol de outras pessoas, de salvar vidas? Sim. Mas não existe, não há sentido a gente comprometer a nossa vida para salvar a outra, né? E aí eu trago uma reflexão também importante. Ela disse assim, porque a SAMU deixou de prestar assistência, prestar socorro à minha mãe. Aí eu disse, poxa, o que foi que houve, né? Porque a gente tem que ouvir para poder dizer alguma coisa, julgar ou não, né? Aí ela disse, não, minha mãe infartou e o SAMU não foi lá socorrer ela. Chegou próximo do local, mas não foi socorrê-la. Aí eu disse, e o que é que estava acontecendo no local? Por que o SAMU não chegou até lá? Onde era esse local? E aí ela relatou que era uma comunidade, a comunidade Beira Rio, certo? E estava tendo troca de tiros. Ou seja, o SAMU não vai entrar se não tiver acompanhado de policiais. E primeiro, ainda mais numa troca de tiros. Não vai pôr em risco a vida dos socorristas para poder salvar uma pessoa lá, né? Então, assim, que fique bem claro, gente, que o SAMU, ele tem sim o papel de socorrer as vítimas, mas a gente tem que pensar. Ela disse, não, professora, mas vocês são profissionais, são pagos para isso. Eu disse, vamos lá, você é mãe? Ela disse, sou. Eu disse, pronto, todo dia você vai sair de casa com a missão de salvar vidas, certo? E aí, de repente, você se depara com uma situação dessa, onde você pode ser atingido por uma bala perdida. E aí, como é que fica a sua cabecinha em deixar um filho? Não é? Pensar que eu posso me submeter a essa situação, mas e aí? Mas eu posso perder minha vida. Então, a gente tem que raciocinar dessa forma. Primeiro lugar, sempre vai ser eu. Depois, eu tenho que avaliar como é que está a minha equipe. Minha equipe está em perigo? Tá? E, por último, a vítima. Infelizmente, essa é a cadeia que a gente tem que seguir. Aí, eu faço uma pergunta. Houve isso lá no filme? Houve essa ordem de segurança? Eles estabeleceram essa ordem de segurança? Todos os socorristas, como é que foi? Como é que vocês visualizam isso? Participem, não só Dani, eu quero mais pessoas falando. O que é que vocês acham? Analisando o cenário que vocês viram. Quero ouvir, meu povo, Jaqueline, de Clécio. Não, porque na hora que ela foi para frente de um caminhão, de um carro, não sei, eu não vi direito, ela arriscou a própria vida. Então, assim, já passou do limite. Exatamente. E o outro socorrista disse o quê? Ficou preocupado, pediu para ela não ir, para ela não se arriscar. Ou seja, ele pensou nele e ele pensou na equipe dele. Para depois pensar na correr outro acidente. Exatamente, poderia correr outro acidente. Então, ficou clara essa questão da prioridade. Isso é questão de prova, certo? Isso é questão de prova de concurso. Cai muito sobre isso, porque as pessoas acham que prioridade sempre vai ser a vítima, tá? Isso é uma pegadinha, tá certo? Então, vamos lá. Passar adiante. Liderança. Vocês acham que os socorristas ali tiveram um perfil de líder? O que é que vocês acham? Sim, na hora que ele auxiliou a uma vítima a ajudar um outro paciente, né? Bebê. Isso.
Michele, muito bem. O que é ser líder? É delegar funções, né? A gente ter o poder de delegar funções. E houve uma estratégia muito bem feita ali. Qual foi a estratégia? Eles vinham socorrendo uma criança, né? Um bebê recém-nascido. E esse bebê, ele precisava manter a vida também. Não é porque tinha várias vítimas que eu ia largar de mão aquele bebê ali, a assistência, para poder salvar aqueles outros. Não é? Porque vocês viram que eram muitas vítimas para apenas 2 socorristas. Vocês concordam comigo? E aí, o que é que ela fez? A médica fez, né? Eu preciso que alguém dê um suporte para esse bebê para eu conseguir salvar aquelas outras vítimas. E aí, isso foi uma estratégia. Por quê? Existia uma pessoa que estava consciente, orientada, e sofrendo com toda aquela situação de ver todos os familiares ali em situação de risco, de perigo. Então, ela aproveitou, né, para focar o olhar dela para o bebezinho. Então, vamos prender sua atenção aqui para você não ficar vendo a situação que sua família toda está em perigo. Então, achei muito bacana essa estratégia. E ainda assim salvou o bebezinho, né? Não estava deixando de prestar socorro. E aí teve um momento que ela fez assim, ó. Lili, não para. 1, 2, aperta. Aí ela continuou chorando, desesperada, vendo a família. Ela disse, não para, olha pro pisca. Então, olhar pro pisca é uma estratégia também. Desviar a atenção dela para aquele cenário e ela focar, se concentrar ali na ajuda que ela estava prestando, certo? Então, uma estratégia muito interessante, que isso é ser líder, isso é ter o papel de liderança. Então, o socorrista, ele tem que ser líder. Se eu estiver na rua, fulaninho de tal, pega um papelão para a gente colocar aqui, fazer sombra, porque está muito sol, fulaninho vai ligando para a SAMU. Então, aqueles curiosos, eles podem servir de ajuda para você. Você sozinho para dar assistência, eu tenho muitos curiosos, eu posso delegar funções para eles. Então, isso é ser líder, tá bom? Essa é a questão do papel de líder. Aí tem aqui, ó, dar preferências às vítimas com maior risco de vida. Como é que é isso? Como é essa ordem que a gente tem que fazer? Eu deixo bem claro, abro um asterisco, para informar para vocês que não é assim, ó. A pessoa que já está... como é que vocês observaram ali? Vamos para a cena, que fica mais fácil vocês visualizarem. Como é que vocês perceberam qual foi a ordem lá? Qual foi a prioridade? Houve uma triagem? Eles passaram por uma triagem, aquelas vítimas? Para saber... A médica priorizou alguém, o médico priorizou alguém, como foi? Ou não, ou simplesmente eles foram atendendo o primeiro que ele viu na frente. Me digam aí, teve uma cena específica que deixou bem claro essa situação. O que é que vocês acham? Eu vi mais ou menos o finalzinho do vídeo, porque eu estava tentando abrir aqui. Aí eu vi a parte que ela também estava dando prioridade a uma pessoa que estava por baixo do carro, Sim. com as pernas presas. Tá. Como ele estava com sangramento, alguma coisa. Essa foi a última vítima, porque eles não conseguiram achar essa criança. Eles não sabiam que existia essa criança. Mas teve outra situação. Eu acho que ela priorizou, foi um homem, eu acho que foi o pai ou foi o avô da moça. Isso, muito bem, Maria José. Eles fizeram, sim, uma triagem bem rápida. Vocês vejam que é muito rápido, tem que ser tudo muito rápido, senão a gente tá perdendo tempo e perdendo ali vida, né? Eu não sei se vocês lembram, mas teve um momento que ela passou assim, que o médico passou e disse assim, massa encefálica espalhada pelo chão. E quando tem massa encefálica espalhada pelo chão, ele olhou assim, ela disse, você não vai comprimir o ferimento? Lembram que ela falou desse jeito? Aí ele fez massa espalhada pelo chão, massa encefálica espalhada pelo chão. Ou seja, não vou dar assistência a essa pessoa porque não tem mais jeito. Não vou perder tempo aqui. E aí ele foi para outra vítima e realmente, que era o pai, estava sem
pulso foi a primeira coisa que ele checou o pulso, aí ele falou em alto. Assim, vítima sem pulso, começou a fazer a reanimação. Então, olha aí como existe uma triagem bem rápida, mas que existe. A gente tem que priorizar quem está numa situação mais grave, mas que ainda tem chance de sobreviver, que pode reverter. Não adianta eu focar numa pessoa que eu sei que não tem condições ali, que não tem mais vida, né? Entenderam essa situação? Sim? Vamos lá, vamos adiante. Impedir que as testemunhas removam ou manuseiem o acidentado, afastando-os do local do acidente, evitando assim causar o chamado segundo trauma, isto é, não ocasionar outras lesões ou agravar as já existentes, certo? Então, isso aqui não deveria mais nem a gente tá falando, mais nem a gente tá comentando, mas infelizmente todo acidente parece que é certo. Ainda tem uma criatura que ainda quer mexer na vítima, que quer deslocar, que quer colocar num carro e levar para assistência porque o SAMU não chega. Gente, não pode. Às vezes tem uma fratura, tem um osso que está em cima de uma artéria e aí essa artéria é extravasada e aí tem um choque hipovolêmico, que vocês vão aprender o que é choque hipovolêmico. Vai ter uma hemorragia interna ou externa mesmo e levar aquela vítima a óbito, tá? Então, assim, pode ter alguma perfuração de algum órgão devido a uma fratura, pode ter também uma tetraplegia, de repente, porque você movimentou a cervical, que não é para movimentar. Então, ainda, infelizmente, existem pessoas que ainda ocasionam esse erro, né? Que ainda faz esse erro, comete esse erro de estar movimentando a vítima. Eu não posso movimentar, eu não sei como foi a gravidade daquela lesão, se existe fratura interna ou não, tá certo? Deu para entender até agora, tudo bonitinho? Então, ficou mais fácil, não ficou? Da gente entender a aula com a cena. Eu acho que a gente consegue ter uma maior clareza das cenas, né? E do conteúdo. Então, vamos passar adiante. Chegamos aqui na abordagem primária. O que é que a gente deve fazer numa vítima que está lá estirada no chão? Qual é a ordem de prioridade que a gente deve fazer? Existe uma sigla de uma cadeiazinha de primeiros socorros que a gente chama, eu costumo até dizer cabide, que é para vocês memorizarem, tá certo? Gente, isso cai em prova. Então, lembra aí da sigla, cabide, prega aí na parede do quarto, em qualquer canto, no teto, para vocês não esquecerem, tá certo? Olha aqui, o que significa cabide. A letra C significa circulação. Priscila, o que é isso? Eu vou checar o pulso. Olha aí. Priscila, qual é o pulso que eu vou checar numa vítima que está lá estirada no chão, que está numa situação de emergência? Qual é o pulso? Vocês sabem qual desses dois pulsos eu priorizo? O do pescoço? O do pescoço, que o nome desse pulso se chama pulso carotídeo, tá certo? Porque você vai checar a artéria carótida. Então, ó, eu vou pegar os dois dedinhos, o indicador e o dedo médio, e aí eu vou pegar as polpas digitais e pressionar aqui, bem próximo da mandíbula, tá certo? Abaixo um pouco da mandíbula, ó, vocês vão conseguir achar o pulso. Vocês estão conseguindo me ver direitinho aí? Então, Priscila, por que eu tenho que checar esse pulso aqui e não o pulso radial, que a gente checa aqui na nossa, perto aqui do polegar, do lado do polegar, pulso radial, que é no rádio. Lembram desse ossinho aqui? Rádio, que é o osso do polegar. Então, por que eu não checo esse? Porque, gente, pode acontecer de ter tido uma fratura nesse pulso, nesse osso aqui radial, e esse osso está pressionando uma artéria, e aí não chegar sangue.
e a gente, de repente, pode ter um falso aí, né? Resultado da gente achar que a pessoa está sem pulso. Mas não, a pessoa simplesmente está sem chegar sangue aqui. Mas aqui está chegando normalmente. Então, a gente sempre tem que checar esse pulso central, que é ele que vai levar oxigênio para o cérebro. E aí que faz com que o cérebro funcione e o cérebro comande todos os nossos órgãos, tá certo? Então, qual é o pulso que eu tenho que checar? O pulso carotídeo, certo? Não esqueçam disso. Então, ó, pulso carotídeo, numa situação de emergência, de acidente, eu verifico esse pulso aqui. Então, qual é a sigla? C. E qual é o significado desse C? Circulação. Circulação é o que, gente? Checar pulso. Primeira coisa que eu faço numa situação de emergência, checar o pulso. Claro, depois que eu liguei para o SAMU. E essa circulação, como é que vai se proceder? Eu vou procurar o pulso carotídeo ou femoral. Femoral eu não indico, tá certo? Eu indico o carotídeo. Ele é muito difícil de ser localizado. Quando tiver em sala de aula, eu demonstro isso. Não encontrou pulso, o que é que está acontecendo com a vítima? Ela está em parada cardiorrespiratória. E quando uma vítima está em parada cardiorrespiratória, o que é que eu tenho que fazer? Reanimação cardiopulmonar. É esse RCP. Reanimação cardiopulmonar. Priscila, serão quantas massagens para quantas ventilações, né? Olha aqui a posição. Não se preocupem que a gente vai realizar essa prática em sala de aula. Olha aqui o braço totalmente estendido. A localização da reanimação vai ser entre os mamilos, ó. A palma da mão tem que ficar entre os mamilos, tá? Vou projetar meu corpo para frente para aprofundar em torno de 5 centímetros, tá? O movimento eu tenho que aprofundar. Por quê, gente? Tem ossos, tem músculos para poder chegar lá no coração, massagear o coração. Então, tem que ser uma profundidade considerável, senão não vou conseguir chegar no coração. Não posso sentar o bumbum aqui no meu calcanhar, tem que ser assim, ó, 90 graus. E aí, eu vou contar 30 e realizar 2 ventilações. Pergunta, ó, a ventilação seria aqui, só isso aqui, ó. Seria com esse ambu. Pergunta, a gente anda com esse ambu na bolsa? Não anda, não é? Então, poderia realizar respiração boca a boca? O que é que vocês acham? Não, porque eu não conheço a vítima. Eu não sei a procedência dela. Priscila, então, como é que você está dizendo que eu vou fazer 30 massagens e vou ventilar 2 vezes? Depois 30 massagens, ventilo 2 vezes. 30 massagens 2 vezes. Isso seria o SAMU, se tivesse com aquele ambuzinho, né? Que é aquele aparelhinho que vai ventilar a vítima. Como eu não vou botar minha boca lá num desconhecido, eu vou fazer só o quê, gente? A massagem. Até eu cansar. Cansei, passo para um outro colega. Não tem ninguém que possa fazer isso. Eu vou fazer até o que eu posso. Vou realizar a reanimação até o SAMU chegar. Gente, é muito cansativo, é muito fadigante. A pessoa fica esgotada, cansada mesmo. Vocês vão ver, vão ter a oportunidade de realizar isso em sala de aula e vão observar o quanto que cansa, tá certo? Então, é importante sempre ficar 2 pessoas, pelo menos, para estar revezando isso aí. Então, esse 30, que fique bem claro, é só para você conseguir revezar com alguém ou quando você tem um aparelho para realizar a respiração. Não tenho ninguém para revezar, não tenho nenhum ambu. Eu vou fazer o quê? Até eu fadigar. Faço as massagens até eu cansar. Checo o pulso, lembra de checar o pulso.
Porque não adianta você estar reanimando e de repente a pessoa voltou. A pessoa está com pulso. Não precisa mais reanimar. Vocês concordam comigo? Não adianta eu reanimar algo que a pessoa já voltou ao normal. Mas confesso para vocês que não é tão simples assim, viu? Eles não voltam com facilidade, não. Só a gente fazendo a reanimação. Geralmente precisa chegar o SAMU aí para dar um suporte, tá certo? Então, entenderam que a circulação é checar pulso. Não tem pulso? Reanima. Gente, isso serve para qualquer pessoa que está desacordada. Caiu no chão, desmaiou, checa pulso. Tem pulso? Ótimo. Tranquiliza o coração. Não é nada grave, aparentemente. Porque gravíssimo é quando a pessoa não tem pulso. Combinado? Sim ou não? Vamos lá. Então, vamos voltar aqui. A gente estava no C, né? C, circulação. Então, vou checar o pulso carotídeo, que é o pulso central. Não tem pulso, faça a reanimação. E o A, do cabide, né? O A seria o quê? Controle cervical. Gente, controle cervical é simplesmente manter a vítima numa posição neutra, para que ela não se movimente, tá certo? Então, é controle cervical e abertura das vias aéreas. Vou checar aqui se não tem nada obstruindo as vias aéreas, fazendo com que ela não consiga respirar. Claro que eu só vou colocar a mão na boca dessa vítima se eu tiver luvas. Eu não sei qual é a procedência dessa vítima, eu não sei se está sangrando, se tem secreção. Então, só vou colocar a mão para retirar alguma coisa que esteja obstruindo se eu tiver de luvas. Aí eu costumo dizer, pessoas que têm o espírito de socorrista, ande com um par de luvas dentro da bolsa, né? Porque aí numa situação de primeiro socorro já está lá preparada, certo? Então, ó, coloquei aqui, vias aéreas e controle cervical. Avaliar a via aérea, o doente pode falar ou respirar livremente? Se tiver obstruídos, passa a consideração. Elevar o queixo para quê? Para viabilizar a respiração da vítima. Se tiver algo para retirar, retira. E manter o pescoço em posição neutra. Olha aqui o pescoço bem neutro, tá vendo? Sem nenhum movimento aí. Porque se tiver alguma lesão cervical, aí se a gente mexer o negócio fica feio. A gente pode tirar aí os movimentos para o resto da vida dessa vítima, tá bom? Então, fica bem claro. Revisando, C significa o quê, gente? A letrinha C significa o quê? Circulação. E o A? Tá aqui, ó. Controle cervical e abertura das vias aéreas. Isso. Agora a gente vai ver o B. O B é a respiração. Eu vou checar se o paciente está respirando. Como é que eu posso fazer isso? Colocar a mão no tórax ou no abdômen da vítima para ver se está sendo elevada. Se estiver elevando, é porque ele está respirando. Ou posso colocar a cabeça próxima para saber se ele está respirando, sentir a respiração dele, tá certo? Então, B significa respiração, ó. Vou avaliar a elevação do tórax. Se a vítima tiver sem ventilação, eu tenho que promover o quê? A respiração artificial com ambu. Eu não tenho isso. Então, tem que esperar o quê? O SAMU, tá? Quando tiver em sala de aula, eu vou ensinar bem direitinho como fazer, ó. Mas se vocês observarem, esses 2 dedos formam C, tá? Na vítima. E esses 3 dedos aqui, ó, em forma de E, vai elevar o pescoço da vítima, o queixo da vítima. Para quê? Para facilitar a entrada do ar. Ó, vocês conseguem observar isso? Ele eleva um pouquinho o queixo e o C aqui, ó, tampando nariz e boca. 1, 2, aperta. 1, 2, aperta. Tá certo? Se tiver sem pulso, continua as compressões até 30. Completou 30, 1, 2, aperta, 1, 2, aperta. Volta para
reanimar, tá certo? Então, é esse intervalinho. A cada 30 massagens, 2 ventilações. Se tiver o AMBU, tá? Se não tiver, só vai fazer a reanimação. Professora, a senhora pode repetir a letra A, o significado? Letra A, controle cervical e vias aéreas. Ó. Eu vou... Controle. cervical e vias aéreas. Dê um print, tem no livrinho de vocês, gente, ó, tá aqui o que significa cada letrinha. Obrigada. Nada. Avaliação neurológica. O que é avaliação neurológica, gente? Eu vou simplesmente checar se o paciente tem abertura ocular, se ele abre o olho. Por exemplo, eu digo, senhor, ele abre o olho, não abre. Ou se eu chego no local, ele já tá com o olho aberto. Ah, não tem. Se ele tem resposta verbal, se não tiver, é uma situação mais grave, né? Também. E se tem resposta motora, se ele está se movimentando ou não. Então, essa é a avaliação neurológica, tá certo? Ok, vou avaliar se tem abertura ocular, se tem resposta verbal e se tem resposta motora. Tranquilo? Todo mundo conseguindo compreender? Letra E. Letra E simplesmente é a exposição da vítima. O que é a exposição da vítima? Eu vou checar a vítima se ela tem alguma hemorragia, se ela está com alguma fratura exposta, que eu possa fazer uma compressão, que eu possa sinalizar para o SAMU que ele está com a fratura exposta, que ele está perdendo muito sangue. Fulaninho vai atrás de um pano que eu preciso colocar aqui no local para tentar estancar esse sangue. Lembrando que, de preferência, vocês têm que estar de luva, porque tem sangue. Se tem sangue, corro um risco. Se for uma pessoa desconhecida, eu jamais colocaria minha mão ali, sabendo que eu poderia me contaminar, certo? Então, exposição da vítima, eu vou checar se tem alguma fratura exposta, se tem algum sangramento, tá? Posso realizar a compressão para evitar o sangramento? Posso. Como? Pegando um pano limpo e comprimindo o local. Apertando o local para parar o sangramento, tá certo? Alguma dúvida, gente? Sinalizem aí, por favor. Povo, meu povo, cadê vocês? Eu não tô vendo vocês, não. Alguma dúvida? Agora eu tô vendo. Certo. Vamos adiante. Claro, gente, essa aula ela fica bem mais interessante quando a gente realiza ela de forma prática. Mas não se preocupem que eu vou fazer um momento de uma oficina prática com vocês, tá certo? Relaxem o coração. Vamos lá. Olha como é importante a gente realizar uma abordagem primária. Por que é importante? Porque, gente, a cada 10 segundos, sem a reanimação, sem a massagem cardíaca, se o paciente estiver lá em parada cardíaca, a pessoa começa a perder a consciência. 10 segundos sem eu reanimar a vítima. 4 minutos sem reanimar, acabam as reservas de glicose. 4 minutos. Ou seja, glicose, gente, glicose é vida, é energia para o paciente, tá? 6 minutos diminui totalmente essas energias e começa a ter uma morte celular. Se eu tenho morte celular, eu tenho morte dos órgãos, eu prejudico um sistema que vou prejudicar todo o organismo. Então, ó, com 6 minutos sem reanimar, tá? 16 minutos sem eu reanimar essa pessoa, morte cerebral completa, ou seja, o paciente vem a óbito. Gente, 16 minutos é pouquíssimo tempo. Então, como é importante a gente aprender a realizar a reanimação cardiopulmonar, não é? Porque 84% das paradas cardíacas ocorrem em casa. Então, uma pessoa em parada perde 10% de chances de sobreviver a cada minuto sem ajuda. Sua ajuda é fundamental. Então, como é importante aí a gente saber realizar uma reanimação, né? Fazer essa manobra.
Não se preocupem, a gente vai esclarecer melhor esse conteúdo de forma prática, fica mais dinâmico, vocês conseguem assimilar melhor o conteúdo. Assim, é importante, a teoria é importante. Eu sei que a gente estudando só a teoria fica um pouco meio que decoreba, né? Mas quando a gente colocar a mão na massa, todo mundo vai poder colocar a mão em Bob. Bob é aquele bonequinho que tem lá na escola, que vocês vão reanimar, Bob, tá certo? Então, se prepara aí, quando a gente sair desse lockdown, a gente volta à tona com tudo, fazendo a reanimação em Bob, ensinando a vocês como é essa manobra, tá certo? Gostaram? Deu para aprender mais ou menos como é que funciona a aula? Aí eu quero trazer para vocês aqui algumas perguntas, tá? Deixa eu só tirar isso aqui. Seria uma atividade que eu... Se vocês quiserem, gente, dá um print aí para realizar essa atividade em casa, tranquilo. Mas eu vou fazer agora a pergunta oral para vocês. Na verdade aqui, quais as medidas, eu botei qual, mas é quais as medidas, deixa eu só ajeitar aqui. Opa! Quais as medidas devem ser feitas, tá? Em uma vítima de acordo com a abordagem primária. Numa situação de primeiros socorros. De acordo com a abordagem primária. A abordagem primária é uma sequência. A primeira coisa é circulação. Isso. Circulação significa o quê, Maria José? Circulação, eu vou estar checando o quê? Checar o pulso, Muito a pulsação. bem. Isso. Depois do C, a gente vai avaliar o quê? Controle cervical. Controle cervical. E vias aéreas. Muito bem. Depois, o B. O B, quem pode dizer? Respiração. Muito bem. Depois da respiração, o D. O D significa o quê? Avaliação neurológica. Avaliação neurológica. Essa avaliação neurológica, eu vou observar o quê? Se ela está tendo resposta o quê? Verbal e motora. Checa se o paciente está com aberto. Isso. Resposta verbal. Motora e ocular, né? Que a Ingrid falou aí. Certo? E o E significa o quê? Exposição da vítima. Essa exposição da vítima seria realizar o quê, gente? Olhar o quê? Observar o quê da vítima? Verificar se tem Fraturas expostas e sangramentos. Isso, muito bem. Em caso de acidentes, o socorrista deve seguir qual ordem de segurança, gente? Ordem de segurança do socorrista. Falei muito. Primeiro se proteger, né? O socorrista, segundo a equipe e terceiro a vítima. Perfeito. Quem pode me falar aí a diferença entre urgência e emergência? Urgência é algo que dá para esperar e aguardar a prioridade. A emergência é algo de vida ou morte. Isso. Tem que ser atendido de imediato. Exatamente, muito bem. E aí, quantas massagens eu devo realizar e quantas ventilações devem ser realizadas em uma vítima com parada cardiorrespiratória? 30 massagens e 2 ventilações. Vocês estão craques demais. Perfeito. Muito bem. Gente, é isso. O conteúdo de hoje foi esse, certo? Infelizmente, o nosso outro momento seria prático, por isso que a gente sobra aí um tempinho, porque é um conteúdo que a gente precisa colocar a mão na massa, mas já deixo aqui a expectativa para uma aula extremamente importante, que é a próxima aula, que é sinais vitais,
onde vocês vão aprender as terminologias de todos os sinais vitais, de temperatura, pressão, não é? Respiração. Tudo isso vocês vão aprender a parte teórica para que a gente possa realizar a parte prática. Vocês vão aprender a ferir o pulso, a temperatura, a pressão arterial, tá? A respiração. Tudo isso vocês vão aprender de forma teórica e prática. Porém, é muito importante a teoria, tá? É uma aula que tem bastante informação, por incrível que pareça, mas tem muita informação que vocês precisam aprender. E aí, quando a gente voltar, a gente realiza uma atividade prática, como se fosse uma atividade avaliativa prática. Como assim, Priscila? A gente vai simular um atendimento, certo? Como se vocês estivessem com o paciente e aí eu vou dar um prontuário para vocês e vocês vão simular esse atendimento, tá certo? Então, vai ser bem bacana, mas para que seja bacana, a gente precisa estudar a parte teórica, que vai ser na próxima segunda-feira, tá? Se a gente espalhar coisas boas por onde passar, a vida se encarrega de trazer outras melhores ainda. Então, não deixem de espalhar coisas boas, pensamentos positivos, energias boas, para que a gente possa colher, né, e receber muitas energias positivas, que a gente tenha saúde, vocês se cuidem, né, fiquem em casa, resguardados, para que quando a gente voltar com gosto de gás, né, que a gente possa enfrentar mais essa etapa da nossa vida, mais essa... É uma dificuldade que a gente vem enfrentando, mas que a gente vai vencer, tá certo? Combinado? Não saiam agora que eu vou fazer a chamada, tá bom? Por favor. Bruna. Não. Catiane. Dalvanete. Dalvanete, eu sentindo falta de Dalvanete, que ela não perdia as aulas. Daniela está presente, Diana também está, Ediclésia também, né? Está aqui. Erineide também está presente. Helena também. Presente. Ingrid também. Jaqueline também. Presente. E Tainara? Tainara não está. Maria Cristina está presente. Maria Erlaine está presente. Maria José também. Maria Michele também. Presente. Rosiane também está. Rayane também. Sueli também. Williane não, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E próxima aula tem mais conteúdos novos e de extrema importância para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima segunda-feira. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Tchau.